Igreja Evangélica Batista Firme Promessa, unida para a glória de Deus há 39 anos. Exatamente, essa igreja está completando 39 anos de sua existência para proclamar a glória de Deus. Quero saudar todos vocês que estão aí na sua casa, estão nos vendo, nos assistindo, dando a vocês as boas-vindas. Esqueci uma coisa, vou fazer. Parabéns, Igreja Firme Promessa. Consegui. Essa é uma linguagem de Libras para vocês que podem nos ver. Saudando a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja um domingo, tenha sido um domingo maravilhoso para vocês. Que Deus possa estar abençoando a todos vocês. Um dia especial onde todos nós fazemos aniversário. Igreja Batista Firme Promessa. Somos um, porque somos povo de Deus. Vamos fazer a leitura da primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Vamos ler os versículos 9 e 10. Você pode acompanhar a leitura aí na sua tela. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Que coisa maravilhosa! Como é bom saber que nós somos povo de Deus. Nós recebemos a misericórdia de Deus em nossas vidas através de Jesus Cristo. Nesse momento, vamos falar com Deus. Quero convidar você também a orar comigo nesse instante. Vamos fazer uma oração de louvor ao nosso Deus. Oremos. Pai, nós te louvamos e exaltamos o teu nome, porque tu és um Deus que nos deu misericórdia, que tem misericórdia por nós. E um Deus que nos deu a tua graça maravilhosa, demonstrada pelo teu Filho Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por mim e por nós. Obrigado, Senhor, porque tu olhou para conosco com compaixão. Obrigado pela tua misericórdia, mais uma vez eu digo. Obrigado pela tua graça. Nós te louvamos, Senhor, pela vida dessa igreja, que está completando 39 anos de existência. Ó Deus, como é maravilhoso ver uma igreja firme nos propósitos, que é glorificar o teu Deus, glorificar o teu nome. Ó Deus, nós somos gratos, porque nós estamos fazendo parte dessa família. Obrigado, Deus, por esse privilégio de podermos estar junto com os irmãos, nesse dia de festa, nesse momento festivo. Ó Deus, usa cada vez mais essa igreja para ser diferença nessa cidade. Usa, Deus, essa igreja para proclamar a Jesus Cristo a essa cidade, para glorificar o teu nome cada vez mais aqui nessa cidade, Senhor. Ó Deus, abençoa cada membro dessa igreja, abençoa cada irmão dessa igreja, Senhor. Nos concede um culto de bênção, nos concede um culto de graça. Vem falar aos nossos corações, Senhor, através da tua palavra, e aceita, ó Pai, nosso louvor. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. O tema, todos vocês sabem, né? Não precisa mais, talvez nem precisa mais colocar aí, mas a gente vai colocar. Vamos ler aí o tema e a divisa. Vamos lá? Comigo juntos? Família, firme promessa, unida para a glória de Deus. A divisa, 1 Coríntios 10, 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer na sua vida, pense nisso. Faço para a glória de Deus. Somos um.
e como povo de Deus o adoramos. Nesse momento vamos ter um momento singelo, vamos ouvir o coral da Igreja Batista Firme em Promessa cantando. Mas antes eu queria ler alguns versículos para essa música que nós vamos cantar agora. Que você possa ver o que Deus tem feito através do teu povo aqui nessa igreja. 1 Pedro 2,9, nós acabamos de ler: vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Vocês são um povo de Deus. Vocês foram chamados para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês foram enviados para restaurar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e liberdade para os que estão em cadeias. Consolai os que choram, dai aos que estão tristes uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Pois nós somos família escolhida, nós somos sua noiva santa, sim, nós somos igreja. Vamos ouvir o coral da igreja. Povo de Deus, Igreja Santa, povo de Deus, nação real, adorando a um só Deus e marchando rumo aos céus. Somos de Deus, sim, povo seu, povo de Deus, Igreja Santa, povo de Deus, nação real, adorando a um só Deus e marchando rumo aos céus. Somos de Deus, sim, povo seu. Um só corpo unidos, nós somos irmãos, e as conquistas da igreja vêm dessa união. Com a espada da fé e a armadura de Deus, vamos como soldados da luz combater. Povo de Deus, Igreja Santa, povo de Deus, nação real, adorando a um só Deus e marchando rumo aos céus. Somos de Deus, sim, povo seu. Celebremos cantando canções de louvor, adorando ao Rei que tem vestes de amor. Nossos olhos despejam a glória dos céus que Deus tem preparado para o povo que é seu. Povo de Deus, Igreja Santa, povo de Deus, nação real, adorando a um só Deus e marchando rumo aos céus. Somos de Deus, sim, povo seu, sempre unidos, vivendo em amor. Povo de Deus, Igreja Santa, povo de Deus, nação real, adorando a um só Deus e marchando rumo aos céus. Somos de Deus, sim, povo seu, Igreja Santa, povo de Deus, nação real, adorando a um só Deus e marchando rumo aos céus. Somos de Deus, sim, povo seu, somos de Deus, sim, povo seu.
Muito bem, dando continuidade ao culto. Nesse momento, vamos ter nosso tempo de intercessão, assim como foi feito pela manhã. Temos alguns pedidos aqui que foram listados. Também de agradecimentos. Você pode estar anotando aí, se você quiser, e estar orando por esses pedidos que aqui serão ditos agora. Vamos orar, irmãos, pela irmã Silvânia, né? Ela está com síndrome do pânico. É muito importante que nós conversemos com ela, que nós nos comuniquemos com ela e traga para ela, leve para ela palavras que fortaleçam. Vamos orar também por Jolibel. Ela está passando muito mal com os tratamentos. Ela está tendo alguns tratamentos contra o câncer, e isso tem trazido ela situações difíceis, né? Emocionalmente também. Ela precisa muito de nossas orações. Vamos orar pela doutora Verônica Barros, né? Ela ainda está na UTI, teve várias evoluções, né? Teve boas melhoras, mas ainda tem algumas complicações na sua saúde. Vamos orar por Roberta, né? Ela teve o bebê, né? O bebê nasceu, mas ela tem Covid, mas graças a Deus ela já acordou, já despertou, está consciente e tem reagido bem ao tratamento. Vamos orar também pela irmã Célia, tia de Karine. Vamos orar pela sua saúde. Ela está passando por transtorno de ansiedade. Precisamos estar orando por ela, irmã Célia. Oremos também pela sogra de Luciene, né? Ela está com glicemia. Vamos também estar orando por Robertson e Roselma. Eles carecem de nossas orações. Vamos também ter um momento de gratidão. Temos aqui alguns motivos de gratidão que você também pode estar anotando. Vamos agradecer a Deus pela capelã Andreana. Ela teve alta, recebeu alta, né? Já está em casa se recuperando. Vamos orar também pelo irmão Gleibson, agradecer a Deus que hoje também já está em casa, se recuperou, venceu a esse vírus, né? Está bem melhor ele. Vamos também agradecer pela a melhora de Roberta, né? Que ela ainda está no hospital, mas já tem uma boa melhora. Vamos também estar orando, agradecendo a Deus por termos nosso Deus buscado Ele força, consolo, onde Ele nos carrega em seus braços nas horas difíceis. Orar pelos pastores que têm alimentado esse rebanho dessa igreja, através das suas mensagens online, pelas ligações telefônicas. Vamos orar por nossa família de sangue, pai, mãe, e também pela nossa família espiritual. Esses são os momentos de gratidão, os pedidos de gratidão que nós temos aqui, e vamos nesse momento estar orando por eles. Oremos. Pai eterno, nós somos gratos pelas bênçãos que Tu tem derramado em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela essa demonstração de gratidão que Teu povo aqui se expressa, pelas pessoas que se recuperaram dessa doença, pelas pessoas que venceram esse vírus. Ó Deus, somos gratos, porque Tu ouviu as nossas orações e pela Tua misericórdia Tu nos atendeu. Hoje estão em casa curados. Obrigado, Deus, pelas essas bênçãos que Tu derramaste em nossas vidas. Mas também, ó Deus, nós Te pedimos por algumas pessoas que necessitam da Tua intervenção em suas vidas, na sua saúde. Ó Deus, vem estar presente com elas. Vem dar a elas, ó Deus, o descanso e a paz. Vem dar a elas a tranquilidade. Tira dos seus pensamentos qualquer tipo de ansiedade. Que elas possam buscar em Ti o consolo e a paz.
Senhor Deus, tem misericórdia dessas pessoas que necessitam de Ti nesse momento tão difícil que estão passando. Senhor Deus, nós Te louvamos e exaltamos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento vamos ter o tempo de louvor. Vamos louvar a Deus junto com o nosso irmão Vinícius. Ele estará nos conduzindo nesse momento de louvor. Graça e paz, igreja, boa noite. É um prazer estar aqui reunido com vocês, poder adorar com vocês essa noite. Estou morrendo de saudade de estar perto de vocês, de poder cantar com vocês, poder participar. E eu espero que todos estejam bem na segurança de suas casas, que nossa única preocupação essa noite seja adorar a Deus. Que cantemos, aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, por todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade,
ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Muito bem, glória a Deus. Deus seja louvado por essas músicas que nós cantamos. Nesse momento vamos ter nossa mensagem bíblica pelo pastor Bob. Vamos ouvir o que Deus tem a nos falar aos nossos corações através da mensagem do pastor Bob. Saudar a todos e, em nome de Jesus, e dizer da alegria de podermos participar desse culto de gratidão a Deus pelos 39 anos de organização da Igreja Evangélica Batista Firme Promessa, os quais eu pastoreio aqui há 29 anos, mas, como eu disse pela manhã, essa igreja tem a mesma idade que eu tenho de evangelho. Então, uma referência muito boa para mim, porque quando eu lembro do tempo dessa igreja aqui, eu lembro do tempo que Deus me salvou e trouxe para poder estarmos juntos. Muita alegria de poder lembrar de alguns irmãos que não estão mais conosco, fizeram parte da nossa igreja, alguns saudosos, outros moram longe daqui, saíram. Outros estão pastoreando em outros lugares. Tudo isso é lembrança da nossa igreja. E eu, lembrando dela, sempre pensando naquilo que começamos a trabalhar aqui, colocando como tema principal dessa igreja, tudo para a glória de Deus, e focando que a tarefa dela é fazer discípulos. E, às vezes, a gente ficava pensando como é que eu queria embasar mais ainda aquilo que eu entendo sobre fazer discípulo, como o desejo prioritário do Senhor. Cada vez que eu estudo a palavra de Deus, mais fortalece o meu entendimento. Eu vou ler um texto aqui que parece que não tem nada a ver conosco, mas vocês vão entender, compreender bem aonde nós queremos chegar com esse texto aqui. É o capítulo 11 de Gênesis, é a história da Torre de Babel. Eu quero partir com esse princípio daqui e aproveitar até mesmo o texto que foi lido agora, antes do culto, lá em 1 Pedro, tentar ver e analisar bem o que é que Deus quer que nós façamos e que nós ainda não entendemos. Nós temos o grande desejo, sempre tive o desejo de sermos uma igreja diferente, não por ser diferente,
mas é porque a igreja evangélica hoje, especialmente aqui no Brasil, ela tem se acomodado, ela tem se formatado de um jeito que não tem um papel muito relevante na sociedade. E é por isso que eu sinto que ainda precisamos fazer muita coisa aqui na comunidade para sermos relevantes aqui nessa cidade e possivelmente no mundo. Existem algumas igrejas que eu olho e fico admirado pela coragem, pela forma como elas trabalham, e sinto que Deus está querendo também que nós façamos. Mas talvez esse seja o problema da gente, aquilo que acontecia aqui nessa história da Torre de Babel, e o que eu queria fazer é uma analogia e depois partir para o princípio teológico daquilo que eu entendo, o que é que está acontecendo, porque nós não caminhamos mais ainda do que deveríamos caminhar. O texto diz assim, logo depois, isso aconteceu logo depois do dilúvio, né? Aconteceu o dilúvio, aí o mundo começou a crescer a quantidade de pessoas, então vamos entender um pouco também sobre isso. E diz assim o verso 1 do capítulo 11, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. E até parece que isso aí seria o ideal para a gente, né? Na certa, o ideal para a gente é termos o mesmo pensamento de Jesus. Esse é o ideal, segundo a Bíblia. Mas achamos que isso aí seria o ideal para nós. Mas olha, para Deus, isso não era o ideal. Porque diz assim a Bíblia, que saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Nós podemos imaginar que aqui já existia talvez 1 milhão de pessoas, talvez mais do que isso. Nós não temos muito como trabalhar isso, mas havia uma liderança. Uma liderança havia porque eles definiram isso aqui. E disseram uns aos outros, é uma comunicação, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Então, eles já haviam um desenvolvimento. Se você for olhar antes, durante no capítulo 5, você vai ver que já naquela época, logo depois da morte de Caim e Abel, a morte de Abel, ou na genealogia, você vai ver que já havia pessoas que estavam produzindo coisas naquela época, conseguiam viver a engenharia e tudo isso. Então aqui a engenharia já estava um pouco avançada, eles já usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, aí começa aquilo que eu queria que nós pudéssemos pensar muito. Qual é o papel da nossa igreja? Qual é o papel da igreja de Jesus Cristo? O que é que ela tem que fazer? Nós podemos chegar a esse ponto aqui, de cogitar, de imaginar como nós podemos andar com os nossos próprios pés. Diz assim, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então, olha que coisa interessante. Eles não estavam aqui fazendo coisa com maldade. O que eles queriam realmente é ficarem juntos. Era ter o nome, era ficar e ter aquela questão. Lembra que Satanás ele usa os critérios para que as pessoas se afastem de Deus. Então, o que acontece aqui? Ele faz assim, definiram, e assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O primeiro problema que acontece aqui é uma desobediência à própria palavra de Deus. O mandamento que Deus falou para Adão e Eva, que ainda hoje é o mesmo mandamento de sempre, que está lá no capítulo 1, verso 28, Deus diz assim, Deus os abençoou, homem e mulher, e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Então, isso é uma questão de imaginar, de pensar. Deus mandou que o primeiro casal no mundo já tivesse a estratégia de encher a terra. A terra sempre foi redonda, a terra sempre teve esse tamanho. A terra não era um lugar só. Embora que eles não conhecessem ainda essa geografia, mas quando Deus foi que criou, ele sabia que o propósito era encher a terra e espalhar. Porque qual era a ideia principal? A ideia principal era que a imagem de Deus, a forma de Deus pensar, os atributos transferíveis de Deus fossem espalhados pela terra e fossem vistos.
Por isso que o pastor David Merck diz assim, que nós devemos entender que Deus quer que nós possamos espelhar e espalhar a imagem de Deus na terra. Olha, isso acontece, mas aí vem a dureza do coração dos homens. No capítulo 6, nós encontramos que Deus destrói mais uma vez a terra para reconstruí-la. E mais uma vez, no capítulo 9, ele diz a Noé e aqueles que saíram da sua família: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Então, esse é um mandamento do Senhor: espalhar a imagem dele na terra. Mas o grande problema da Torre de Babel foi que eles concluíram: não seremos espalhados pela face da terra. São as conclusões que nós chegamos e definimos as coisas a partir da gente. Uma igreja, ela é dinâmica, ela não consegue se ver como igreja a partir dela. A igreja dinâmica só consegue se ver como igreja a partir do que Deus quer que seja. Nós somos um povo adquirido por Deus. Foi Ele que nos adquiriu. Nós somos uma raça fantástica, uma nação extraordinária, com o propósito de anunciar as grandezas. Esse anúncio não é local só, é um anúncio local que tem que se espalhar. É como se nós tivéssemos que frutificar, espalhar e sermos férteis na proclamação da mensagem. O que Jesus falou quando ele estava próximo a ser assunto aos céus, aos seus discípulos, no capítulo 28 de Mateus, ele fala com muita clareza qual o papel, qual a tarefa, o que é que a igreja precisa fazer. E a única tarefa da igreja é essa, não tem outras tarefas não, só que nós utilizamos de muito mecanismo a nossa inteligência para fazer aquilo que Deus está dizendo. Estão perdendo tempo, porque quando Jesus chegou para falar para o pessoal a sua despedida, ele disse assim, a partir do verso 16 do capítulo 28, os 11 tinham sido convidados, e assim, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o lugar que Jesus havia combinado, para o monte que Jesus havia lhe indicado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Há uma declaração que nós não conseguimos encaixar isso dentro da igreja. A igreja, ela não pode ser autoridade. Ela está abaixo da autoridade do Senhor. Ela não pode definir o papel dela. Quem define o papel dela é o Senhor. É Ele a autoridade. E outra coisa, a igreja não tem poder nenhum. Quem tem o poder é Jesus. Mas a igreja acha no direito de convidar as pessoas: vem para cá, que vai ter cura, vai ter isso, aquilo, outro, em nome da própria igreja. E muita gente se decepciona, muita gente abandona a igreja por causa dessa falsa promessa, essa forma como muita gente tem trabalhado e tem esquecido que as duas coisas não pertencem à igreja, pertencem ao Senhor Jesus. Autoridade e poder. Mas não é uma autoridade, é a autoridade absoluta, não é um poder, é o poder absoluto. E ele fala isso porque os discípulos, os apóstolos, eles teriam uma tarefa muito difícil para fazer. E essa tarefa só podia ser cumprida diante dessa promessa dele, dessa forma dele falar, dizer assim: toda a autoridade nos céus e na terra e todo o poder foi me dado. Depois que você compreende isso, aí você vai fazer a tarefa. Portanto, a única tarefa que você tem, é a única. Infelizmente, a igreja se enche de tarefas e esquece de fazer a única tarefa. Até mesmo quando ela promove as campanhas dela, para que seja promovida, seja ela quais forem, foge muitas vezes da única tarefa, do propósito pelo qual Deus criou a sua igreja. Portanto, vão e façam discípulos, espalhem a imagem de Cristo fazendo discípulos. E ele não diz assim: olha,
é para fazer discípulo aqui. Não. É para fazer discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz, é ensinar com que essas pessoas obedeçam a tudo que eles ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O interessante é que a gente acha que fazer a tarefa de Jesus tem muito a ver com a nossa inteligência, com a nossa capacidade. Tem muito a ver com aquilo que eu acho que eu posso fazer, eu sou inteligente, vou fazer. Olha só, imagine que os apóstolos estavam aguardando, depois dessa conversa que Jesus teve com ele, Jesus mandou que eles aguardassem, porque haveria algo extraordinário que ia acontecer com eles. No livro de Atos nós encontramos o que aconteceu. Esse é um livro que foi escrito para mostrar as primeiras ações dos apóstolos em função da autoridade e do poder de Jesus. Diz a Bíblia no capítulo 1, diz assim, a partir do verso 6, então os que estavam reunidos lhe perguntando antes da subida de Jesus, falando com Jesus, ele subiu e disse, Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Aí ele lhe respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O primeiro mandamento que Deus colocou para o homem e a mulher foi que eles fossem férteis, se espalhassem e colocassem gente na terra e que não ficasse numa zona de conforto. A Torre de Babel representa o que muitas igrejas hoje fazem, se torna uma zona de conforto. Elas se tornam elas próprias, elas sobem e dizem, nós somos o que somos e pronto. A firme promessa não precisa ser disso. A firme promessa, ela tem um propósito que está escrito na Bíblia. Ela tem tudo para fazer somente o que Jesus quer. Ela tem tudo para se resumir apenas nisso, fazer discípulos de todas as nações, com o poder, e esse poder me fará ser testemunha. E a palavra testemunha aqui é uma palavra meio estranha, porque a palavra testemunha aqui é a palavra martírio, a testemunha, assim como aconteceu com Estevão. O testemunho de Estevão significa que ele testemunhou literalmente, ele morreu, ele foi martirizado, ele foi um mártir, ele fez aquilo que deveria ser feito, e no entanto, ele reconheceu a autoridade e o poder do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa a você, o que me chama a atenção na passagem do apedrejamento de Estevão, é que a confiança que ele tinha no Senhor permitiu que o Senhor abrisse o céu para que ele pudesse ver a promessa que Jesus havia feito. Talvez seja esse o problema de muitos crentes. Muitos crentes querem já ver a promessa, e Deus está mostrando a promessa, mas não consegue enxergar essa promessa, porque estamos embaraçados, estamos tão ocupados com tanta coisa, que nós não conseguimos correr uma corrida que Jesus disse, olha, só existe essa corrida, não existe outra corrida, só existe essa, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando que essas pessoas obedeçam. E essa palavra obedecer, ensinando que essas pessoas entendam e vivam a palavra do Senhor, porque Jesus disse, olha, vai chegar um tempo em que as pessoas vão viver desobedecendo a palavra, e o amor de muitos esfriará. Já pensou sobre isso? Você quer fazer parte desse grupo? Grupo de pessoas que Jesus profetizou, dizendo que vai acontecer, foi ele que falou. Não é uma possibilidade, vai acontecer. Muita gente, por não obedecer a palavra de Deus, vão esfriar o amor. Eu fico pensando, essas pessoas vão deixar de obedecer a palavra de Deus por quê? Olha, se o papel da igreja é ensinar as pessoas a obedecer a palavra de Deus, então haverá uma falha aí da igreja. Esse é meu pensamento, meu raciocínio. Porque se a igreja ela vive o que deve ser vivido,
ela não será responsável pela desobediência dos outros. Mas Jesus está lembrando ao povo, olha, vai acontecer isso. E nós vemos que nós temos uma tendência enorme, ruim, péssima, de preservar a nossa zona de conforto, porque não queremos sofrer. Nós estamos vivendo uma pandemia, e muita gente está com muito medo de morrer. Muita gente que já entregou a vida a Jesus, muito medo de morrer. Não estou criticando o seu pavor, porque Hebreus diz que o pavor da morte ainda continua. O que eu fico pensando é assim, se alguém depender de você para salvar sua alma, o que é que você faria? Você preservaria a sua vida ou iria a essa pessoa para que essa pessoa pudesse conhecer a Jesus? E você pergunta a mim assim, mas como é que eu ia saber? Vamos supor que Jesus dissesse para você isso. Vamos supor que Jesus chegasse, assim como falou com Paulo, Paulo, por que me persegue? Ou você acha que ele não pode fazer isso mais? Porque isso é um indicativo de que ele está presente aqui. Jesus está dizendo, eu estou presente. Agora imagine como é que você responderia a isso. Ah, Senhor, mas se eu for, eu vou pegar o vírus, eu vou morrer. Estranho essa resposta, não? Diante do Senhor, daquele que tem toda a autoridade, todo o poder. Daquele que está dizendo assim a você, olha, pode ir, vá para a arena onde os leões estão, eu estou lá. Ou você acha que quando Estevão morreu, ele não estava lá? Ele estava presente. E você acha que aquela forma de Estevão estar sendo apedrejado, foi por quê? Foi por causa da presença dele. Talvez seja esse o nosso grande problema. Nós não conseguimos entender que o poder e a autoridade está somente em Jesus. Nós não conseguimos entender que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Nós não conseguimos entender que o Espírito Santo é o poder de Deus para que eu possa testemunhar, para que eu possa falar, sair dessa zona de conforto. Você sabe por quê? Porque eu fico pensando que é capaz de Deus fazer conosco o que Ele fez com a Torre de Babel. Sabe aquela ideia que se tem, diz assim, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, o Espírito Santo, o Filho e Deus. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Você imagine que Deus está dizendo assim, no pensamento, tá bom? Isso aqui é uma coisa que eu penso, alguém comentou sobre isso, achei interessante, achei muito importante, que Deus estivesse com essa pandemia, dizendo ao mundo que Ele ainda está no controle, mas Ele estava dizendo à igreja, chacoalhando a igreja, vocês estão fazendo coisas que eu não mandei fazer. Vocês precisam sair desse tipo de comportamento de vocês. Vocês precisam espalhar a minha imagem. E vocês não estão espalhando a minha imagem porque vocês estão escurecendo essa imagem com as ideias que vocês têm, com a forma de vocês pensarem. E estão achando que isso é igreja. Não, gente. A igreja não é isso não. A igreja é um povo que eu adquiri. É uma nação santa, uma raça eleita com o propósito de anunciar as grandezas, as minhas grandezas nas nações. Esse é o papel, o nosso papel. A zona de conforto, ela é satânica, porque ela me impede você de fazer aquilo que Deus quer. Precisamos talvez entregar realmente a nossa vida a Jesus.
e sermos testemunhas reais dele, vivendo de uma forma que as pessoas observem e vejam a relevância da nossa existência, vejam a necessidade da nossa existência, que possam pensar assim: meu Deus, se essa igreja não existir, nós ficaremos muito tristes. E eu imagino você, no lugar que você está, e alguém possa chegar reconhecendo você como discípulo de Cristo e dizer assim: não desapareça daqui. Por favor, você é extremamente importante aqui, simplesmente porque você obedeceu à vontade do Senhor. A Torre de Babel me ensina que o projeto de Deus é dele, não é de homem nenhum. E Deus, para atingir os seus propósitos, ele faz até o dilúvio vir. Hoje ele não vai mais destruir a terra com o dilúvio, mas ele pode até fazer essa pandemia acontecer, para que nós possamos acordar e ele poder nos espalhar por toda a terra, da forma como ele quer, não da forma como nós queremos, saindo da zona de conforto. Tem promessa, 39 anos. Precisamos ainda fazer muita coisa. Não temos a mínima ideia da volta de Cristo quando será. Ele pode voltar a qualquer momento. Nós precisamos sair dessa zona de conforto. Precisamos entender o papel da gente. Precisamos compreender aquilo pelo qual nós fomos chamados. Saber que toda autoridade, todo poder pertence ao Senhor Jesus Cristo. E saber que a ordem dele é só uma: ir e fazermos discípulos de todas as nações, batizando, ensinando a obedecer tudo. Ele nos dá a garantia de que ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não falemos outra língua que não seja a de Jesus. Não pensemos outro pensamento que não seja o de Jesus. E aí podemos dizer que somos uma igreja de Jesus Cristo. Só dessa forma. Feliz aniversário, filho de promessa. Vamos ver aquilo que está nos faltando, corrigir, para que possamos ser uma igreja diferente. Não por ser diferente, sim, mas é porque o que está precisando nesse mundo é uma igreja autêntica, que ame profundamente o Senhor Jesus, glorifique o seu nome. Feliz aniversário, que ele pois abençoe. Amém, glória a Deus, por essas palavras de Deus trazidas para nós através do pastor Bob. Deus abençoe sua vida, pastor. Somos um e, como povo de Deus, o louvamos. Nesse momento nós vamos ver uma reprise do vídeo que vocês viram, né, de manhã. Agora, novamente à noite, você vai ter a oportunidade de ver esse vídeo. Somos um. Era 30 de maio de 1981. Nascia a Igreja Evangélica Batista Firme Promessa. Não como ponto de pregação ou lugar de prestação de serviços espirituais, mas como parte de um povo, o povo da nova aliança, comprado pelo sangue de Jesus. Povo de Deus. Somos um ao pé da mesma cruz. Somos um olhando para Jesus.
Somos um nas aflições. Somos um nas provações. Somos um nos risos e nas celebrações. Somos um ao longo de gerações. Somos um formando a mesma luz. Somos um no amor que nos uniu. Somos um em quem nos redimiu. Meu irmão, minha irmã, se tu chorares, ao teu lado eu quero estar. De Jesus, quem nos separará? Eu te amo, meu irmão. E de todo o coração digo isso com as minhas mãos. Somos um no nome de Jesus. Somos um no sangue lá da cruz. Somos um no Espírito que nos consola. Somos um no poder que transforma. E nos faz testemunhar e firme nas promessas sempre andar. Parabéns, família Batista, firme promessa, os seus 39 anos de vida para a glória de Deus. Que o Senhor continue abençoando e edificando até a sua volta gloriosa. Amém. E graças a Deus. Firme promessa, unida para a glória de Deus. Amém, meus irmãos. Que bom esse momento que tivemos juntos de celebração, de adoração ao nosso Deus. E nós encerraremos esse culto cantando, louvando com a música Corpo e Família. Enquanto estivermos cantando esse hino, vamos pensar naquilo que nós realmente somos. O corpo de Cristo, a família de Cristo, um povo escolhido e chamado por Deus. Louvemos ao Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Amém? E feliz aniversário, Igreja Batista Firme Promessa. E agora nós vamos cantar parabéns, né? Parabéns. Você vai cantar para você também, porque você é a igreja, faz parte aqui da igreja. Então vamos cantar parabéns, muita alegria, sabendo que Deus vai ser glorificado com isso. Vamos lá, todos juntos? Paulinho, vem cá, Paulinho. Paulinho. Vamos
Vamos lá, todos juntos? Parabéns você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Nós queremos agradecer essa beleza que teve aqui, né? Nós tivemos aqui com essa ornamentação, esse bolo que nós vamos comer, né? Nós vamos comer, então nós vamos sentir o gosto por vocês, então nós agradecemos, também agradecemos até agora vocês estão percebendo que nós estamos fazendo uma equipe que eu admiro muito, essa equipe que está aqui juntos fazendo essa montagem, essa transmissão. Vocês não sabem quanto isso para a gente é um prazer, alegria de estarmos aqui. Nós queríamos que todos estivessem aqui, mas enquanto isso nós estamos alegres em fazer esse tipo de culto virtual para que possa chegar às casas de vocês. Que Deus abençoe vocês. Vocês viram aqui que o nosso tesoureiro estava aqui também, né? O Marivaldo também estava aqui cantando. Ele veio aqui para buscar os dízimos, também buscar as ofertas. Deus abençoe a vocês. Nós queremos abraçar vocês mesmo. Vai chegar um tempo que deve permitir isso. Amém? Deus abençoe.